final do Jujutsu Kaisen tem coisas boas, eu não vou negar, mas em contrapartida tem coisas muito, mas muito ruins. Tenebrosas, horríveis. Quem me conhece sabe que eu não sou reclamona e eu sempre consigo extrair de coisas ruins algo de bom. Mas dessa vez eu vou ter que vir aqui detonar o final do Jujutsu Kaisen, porque olha, o negócio tá puxado. Será que eu perdi meu tempo lendo Jujutsu Kaisen? Será que o final invalida tudo o que o Gege Akutami construiu ao longo desses anos? O que eu posso adiantar é que teve momentos em que eu cheguei a pensar, eu deveria ter seguido o conselho do Chaves. Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Que filme? Teria sido melhor ir ver o Pelé. Eu vou dar a minha opinião sincera ao longo desse vídeo, então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e galera, nesse vídeo eu não vou comentar apenas sobre o capítulo final de Jujutsu Kaisen, mas eu quero aproveitar para comentar outras coisas que aconteceram nessa reta final do mangá, como por exemplo, a volta da Nobara, a luta quase infinita contra o Sukuna, a morte do Gojo, etc. Desde já, eu vou deixando o meu agradecimento aos membros e vale lembrar que por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso exclusivo ao Discord do canal. Como nem sempre eu tenho tempo de responder todos os comentários aqui, no Discord os membros têm esse benefício, já que eles têm contato direto comigo. Mas se você não puder se tornar membro, você já me ajuda assistindo esse vídeo até o final e deixando comentários. E se você sempre me acompanha, já vai deixando o like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo! Se você gostar do vídeo, não esquece de clicar no like e de se inscrever no canal. O primeiro ponto é o seguinte, fez sentido que a luta contra o Sukuna fosse longa? Sim, porque, porra, o maluco era simplesmente o rei das maldições. Se fosse uma luta rápida, isso não seria condizente com o título que ele tinha de ser o mais fodão de todos. Mas nem por isso eu vou negar que, em vários momentos dessa luta, ficou um negócio muito arrastado. Tanto é que eu tomei a decisão de deixar vários capítulos acumularem pra ler tudo numa sequência, porque tinha semanas que parecia que a luta não tava saindo do lugar e se tornou algo cansativo. Em resumo, na minha opinião, era pra ser mesmo uma luta longa, até pra que fosse justificável a dificuldade de derrotar o grande rei das maldições. Contudo, a luta se arrastou demais em alguns momentos e acabou se tornando algo penoso de acompanhar semanalmente. Até porque a gente esperava uma semana pra ter uma evolução na luta e tinha alguns capítulos que passavam a sensação de que nada avançou. Aliás, fica a dica pra vocês no futuro. Se vocês gostam muito de uma obra, mas acabou ficando algo cansativo porque a história tá demorando a se desenvolver, ao invés de dropar a obra, você faz isso, cara. Deixa acumular alguns capítulos e depois vai lendo tudo de uma vez. Essa foi a melhor decisão que eu tomei e por um tempo eu deixei de sentir o impacto do ritmo lento da luta. Mas ainda assim, a batalha contra o Sukuna foi longa demais. E quando terminou, sinceramente, eu senti um certo alívio que tinha horas que eu já não aguentava mais e eu já tava de saco cheio do roteiro malevolente. Agora com relação ao golpe final que mandou o Sukuna pra vala, eu vou deixar pra comentar sobre isso um pouco mais à frente. E uma coisa que o Gege acertou, na minha opinião, foi colocar uma dezena de personagens para enfrentar o Sukuna, porque isso serviu para ilustrar o quão poderoso o Rei das Maldições era. Nem o Gojo, o feiticeiro mais forte da atualidade, foi poderoso o suficiente para derrotar o Sukuna sozinho. E mesmo perdendo a vida, ele foi fundamental para a vitória, porque ele foi um dos que mais conseguiu enfraquecer o Sukuna e ainda acabou com uma Horaga, que era extremamente problemático. Cada personagem teve o seu papel. Uns tiveram um papel maior, outros menor, mas todos foram relevantes porque juntos contribuíram para a derrota do Sukuna. Foi exatamente a ideia de a união faz a força. Por mais que o roteiro malevolente prevalecesse com frequência, a cada personagem que surgia, a quantidade de energia amaldiçoada que o Sukuna tinha foi sendo reduzida. Então cada um que chegou deu a sua contribuição para enfraquecer, nem que fosse um pouquinho, o Rei das Maldições. Agora, a volta da Nobara dividiu opiniões, né? Eu acredito que a maioria gostou desse plot twist porque eu vi mais comentários elogiando isso do que reclamando, apesar de ter sido algo bem conveniente, né? Mas galera, oficialmente, dentro do mangá, a morte da Nobara nunca havia sido confirmada, então o Gege sempre teve essa carta na manga. Porém, a impressão que me passou é que até os 45 do segundo tempo, ele não sabia se iria usar essa carta ou não. Tanto é que a desculpinha que ele deu pra volta da Nobara foi: ah, ela só voltou agora porque tem meia hora que ela acordou. Então assim,
A volta da Nobara foi forçada? Sim, na minha opinião foi forçada. Mas eu não tô nem aí pra isso e eu vou passar pano porque eu gosto da Nobara. E também, essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o roteiro de Jujutsu é forçado. O roteiro malevolente tá aí pra provar isso. Mas galera, entendam que conveniências são comuns em todas as obras e Jujutsu foi só uma delas que também se valeu desse recurso. A questão é como você vai reagir diante das conveniências. Se você vai reclamar ou se você vai ficar feliz porque finalmente alguma coisa deu certo pro lado dos mocinhos, né? Porque até então, por muito tempo, deu tudo certo pro Kenjaku, até que ele foi pego de surpresa, né? E por muito tempo, tudo dava certo pro Sukuna e o roteiro malevolente prevalecia. Então, pra mim, foi uma grata surpresa ver a Nobara de volta, porque finalmente alguma coisa de bom aconteceu. E foi lindo de ver o Sukuna com o cu na mão, quando ele não conseguiu expandir o seu domínio e percebeu que a Nobara estava usando a ressonância nele, porque foi aí que ele começou a se dar conta de que ele estava prestes a ser derrotado por um bando de feiticeiros que ele considerava insignificante. Então, ainda que a volta da Nobara tenha sido meio forçada, ela causou um impacto muito grande e gerou um hype absurdo no mangá. E é muito bom quando você lê um capítulo, ele consegue te surpreender e ele desperta dentro de você o sentimento de cara, isso foi muito bom. Até porque, por muito tempo, eu li alguns capítulos de Jujutsu Kaisen e ficava... ah, tá, legal, vamos ver como é que fica na semana que vem, sabe? Mas com esse capítulo, eu fiquei eufórica. Então, o impacto que eu tive com a volta da Nobara foi muito positivo. Aliás, eu acho que o hype da volta da Nobara foi até maior do que a derrota do Sukuna, né? Por falar na derrota do Sukuna, a luta em si foi extensa demais. Mas quando o Sukuna foi separado do corpo do Megumi e tomou o golpe fatal... aí foi muito rushado. Eu sei que a luta já deu o que tinha que dar, mas o desfecho acabou sendo muito repentino. Eu pisquei o olho e quando eu já me dei por si, o Sukuna já tinha virado uma ameba. E como ele era incapaz de sobreviver fora do corpo de um hospedeiro, ele finalmente foi pra vala. O que eu achei muito legal nesse capítulo foi que quando o Sukuna foi derrotado, ele não se referiu ao Itadori como pirralho, mas o chamou pelo nome, como se ele estivesse finalmente reconhecendo o valor do Itadori. Agora, o que foi muito zoado nesse capítulo é que assim que o Megumi acordou, o trio começou a conversar como se estivessem num boteco, sabe? Pessoas próximas tinham acabado de morrer, o Gojo tinha acabado de morrer, mas pareceu que eles não sentiram absolutamente nada, porque eles estavam fazendo várias piadinhas e tipo, só faltou eles falarem: ô consagrado, traz aí uma cervejinha. Eles estavam batendo papo como se nada tivesse acontecido. E o pior de tudo é que não foi só o trio que agiu dessa forma indiferente. Quando os sobreviventes começaram a debater o que eles poderiam ter feito diferente na batalha e tal, tipo, você não via nenhum personagem sentindo pesar pelas vidas que se perderam. Até então, ainda havia uma indefinição pra nós, leitores, né? Se o Gojo estava vivo ou morto. Mas eles sabiam que o Gojo havia morrido. Mas da forma como eles conversavam, parecia que eles estavam confraternizando num churrasco. E essa indiferença dos personagens foi uma das coisas que mais me incomodou nesses capítulos finais. O Gege errou demais por não ter desenvolvido o luto dos personagens pós-batalha, porque ficou parecendo que eles não estavam nem aí. Eles pareciam um bando de robôs que não sentem nada, sabe? E ficou parecendo que ninguém sentiu a morte do Gojo, só o Itadori. E pra piorar o que já tava bem ruim, foi nesse mesmo capítulo em que o Gege deu as explicações sobre o domínio simples, sobre aquela história de novo estilo das sombras. Puta merda. Pra que trabalhar um plot que, sinceramente, ninguém estava se importando naquela altura do campeonato, já que era o antepenúltimo capítulo do mangá? É claro, foi importante fornecer informações sobre o domínio simples, mas não era o que a gente queria ler faltando 3 capítulos pro final, com tanta coisa que faltava mostrar, que faltava explicar, que faltava desenvolver. É um capítulo que funcionaria bem ao longo do mangá, sei lá, pós-Shibuya. Mas esse era um plot que ninguém se importava e que ninguém tinha interesse em saber naquele momento. Esse foi um dos piores capítulos da obra inteira. Nossa, aquilo foi horroroso.
horroroso. Eu fiquei vários dias irritado com aquele capítulo tenebroso, horrível, lixo. Tipo, até a Tsumi que teve um funeral, mas o Gojo não teve. E o funeral dele poderia ter sido nesse capítulo, sabe? Tudo bem que talvez a intenção do Gege fosse manter o mistério se o Gojo estava vivo ou morto até o capítulo final. Contudo, ele perdeu a oportunidade de desenvolver o sentimento dos personagens e preferiu fazer um filler no antepenúltimo capítulo. Cara, isso foi zoado demais. Chegando agora no penúltimo capítulo, foi mostrado o destino de vários personagens que eu não lembro o nome, e daqui a um mês eu nem vou lembrar que eles existiram. E diante dessa sequência de capítulos ruins, é óbvio que as minhas expectativas pro capítulo final eram baixas. E não me entendam mal, cara. O meu problema não é com o final Disney, até porque eu não queria um final trágico. Não é nada disso. Eu gostei de ter sido um final feliz, porque a gente já teve tragédia no mangá inteiro. Então é bom ver o bem prevalecendo sobre o mal e os personagens sendo felizes. Mas a minha crítica é como esse final foi construído e o que faltou para ser um bom final como um todo. E faltou desenvolvimento dos personagens nos capítulos finais que pareciam uns robôs. Teve muita enrolação, várias páginas inúteis e muita coisa que a gente queria ter visto foi deixado de lado para tratar de assuntos que não eram interessantes ou não eram oportunos para serem abordados na reta final, como a questão do domínio simples, que poderia ter sido trabalhada antes. Talvez o Gege aborde melhor o background do Sukuna na era Heian num spin-off, mas teve tanta coisa desnecessária nos capítulos finais que ele poderia pelo menos ter dado mais detalhes sobre isso em um capítulo, mesmo que fosse apenas um capítulo. E contar detalhes sobre o passado de um personagem que tá quase indo pra vala é um recurso muito usado pelos autores. Inclusive, o próprio Gege fez isso antes da morte da Nobara. Mas sobre o passado do Sukuna, a gente não teve muitos detalhes, sendo que o Gege teve a oportunidade de abordar isso, mas não o fez. E um outro ponto é que eu achei que o número de mortos na batalha contra o grande rei das maldições, que não era uma maldiçãozinha qualquer da esquina, foi até baixo. 3 vítimas na batalha final, Gojo, Chozo e Hajime. Teve mais alguém que eu não tô lembrando? Eu acho que não. Enfim, além disso, a volta do Higuruma foi meio forçada, né? A justificativa oficial é que ele sobreviveu por sorte. Sei lá, até pode ser, mas eu não curti muito isso não. Contudo, dentre as coisas que eu não curti, isso aí, ou seja, a volta do Higuruma e a quantidade reduzida de vítimas, é o de menos. E até dá pra relevar porque teve coisas muito piores nesse final. Antes que eu comente as minhas impressões sobre o capítulo final, se você tá curtindo o vídeo, eu te peço pra clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E vale a pena ativar as notificações, porque assim você será avisado assim que saírem os próximos vídeos. Com relação ao último capítulo, comparando com os capítulos anteriores, esse foi melhor. Mas também, né, depois de 2 capítulos seguidos bem ruins, não era difícil fazer algo melhorzinho. Sobretudo, aquele capítulo em que eles passaram um bom tempo discutindo o que eles deveriam ter feito diferente na batalha, esse foi um dos piores capítulos de toda a obra. E como eu já vinha com expectativas baixas, ainda mais com os spoilers que tinham saído, que eram 5 páginas mostrando a última missão do trio, e eu não podia me importar menos com aquilo, aí, isso acabou me desanimando. E quando vazaram todas as páginas, o que aconteceu é que eu preferi ler primeiro o capítulo mais recente de Kaiju número 8, que saiu no mesmo dia, né, do que o final do Jujutsu Kaisen. Ou seja, eu tava mais no hype de ler um capítulo corriqueiro de Kaiju número 8 do que o último capítulo de uma obra que eu acompanhei por anos. E isso é bem problemático. Aliás, fica a dica pra quem estiver órfão e não souber muito o que ler, Kaiju número 8 é uma ótima opção. E agora, o mangá tá num momento sensacional. E pra quem tinha dropado o Chainsaw Man porque tava chato, olha, eu sugiro que você repense isso, porque agora o mangá tá muito bom e vale muito a pena voltar a acompanhar. O último capítulo teve umas 10 páginas mostrando uma missão que não era interessante, parecia filler, sendo que coisas mais importantes poderiam ter sido abordadas. A única parte boa que foi possível extrair disso foi a interação do trio nessa missão. Itadori e Nobara conseguiam se entender por terem ideias
ideias idiotas, enquanto o Megumi, como sempre, era a voz da razão. No final das contas, o Gojo acabou voltando no capítulo final, mas não da maneira que as pessoas esperavam. O seu retorno foi apenas na forma de flashback. E apesar de ser o meu personagem preferido, sinceramente, eu preferi que ele não tivesse voltado, porque eu sofri bastante com a morte dele. E se ele tivesse voltado, a morte dele perderia o seu peso e eu ia me sentir uma idiota por ter sofrido à toa. Por um tempo, eu assumo que eu realmente quis que ele voltasse, mas depois eu entendi que era melhor assim, ainda mais quando tava rolando aquela indefinição se o Yuta iria conseguir retornar ao seu corpo ou não. Mas por que pra mim foi melhor que o honrado permanecesse morto? Gente, o Gojo cumpriu a missão dele como o ser mais forte da era atual. Infelizmente, ele perdeu a vida no processo, mas no final das contas, ele, é claro, com a ajuda de outros personagens, conseguiu proteger as pessoas. E como o Sukuna foi derrotado, o Gojo não morreu em vão. Ele morreu como um herói. No capítulo final, foi muito legal ver o Gojo mostrando uma camada diferente da sua personalidade. Ele, que sempre foi muito zoeiro e autoconfiante por ser o mais forte, ele se mostrou mais vulnerável na conversa com o Itadori. Tanto é que o Itadori até estranhou a postura do seu professor, né? E foi muito legal ver que o Gojo tinha confiança no Itadori para dar continuidade aos seus sonhos. Então, nessa conversa, foi como se o Gojo estivesse passando o bastão pro Itadori caso ele morresse na batalha contra o Sukuna. E foi isso que acabou acontecendo. E já que o Itadori e outros viverão mais tempo do que o Gojo, a tendência é que pelo menos um deles se torne o mais forte. E me parece que o honrado, sabendo que teria alguém forte para proteger as pessoas no lugar dele, vai conseguir descansar em paz. Então, essa interação final do Itadori com o Gojo foi muito bonita, sabe? Eu gostei demais e eu senti que foi uma boa despedida pro personagem. É claro que poderia ter sido melhor, porque ele merecia um funeral. E os sentimentos dos personagens com relação à sua morte deveriam ter sido trabalhados pelo Gege. Mas já que não teve nada disso, pelo menos o Gojo não foi totalmente esquecido no rolê. E no caminho percorrido pelas almas que fecharam o seu ciclo, Sukuna foi recepcionado pelo Mahito. Na conversa que tiveram, foi revelado que o Sukuna se revoltou com o mundo e quis vingança contra aqueles que desprezaram e perseguiram a criança indesejada. Ele poderia ter seguido dois caminhos diferentes, mas acabou optando pelo caminho do mal. E eu gostei muito de ver o Sukuna admitindo que ele gostaria de ter uma segunda chance, porque se ele tivesse, ele teria seguido um caminho diferente. E outra coisa que foi muito bonita nesse capítulo foi ver o Sukuna abraçando aquela criança indesejada que era extremamente infeliz e nunca conheceu o amor, mas conseguiu ser amada por ele mesmo no final. Porra, cara, não tem como. Isso foi lindo demais, gente. Pra mim, aqui, o Gege acertou em cheio. Eu só tenho elogios pra esse desfecho do Sukuna. E nas páginas finais, além do trio principal, foram mostrados os alunos do segundo ano, Yuta, Maki, Panda e Inumaki reunidos, enquanto Kirara e Hakari apareceram usando os uniformes da escola, e de forma geral, todos continuarão sendo feiticeiros e estão felizes. E isso é bom. É bom que eles tenham um final feliz e que eles vão seguir adiante com a vida. E por fim, o último dedo do Sukuna foi deixado numa casinha, assim como estava no início do mangá, sendo que esse final conversa diretamente com o início da história, simboliza o encerramento de um ciclo. Só preferia que o Gege tivesse mostrado o pessoal da escola de Kyoto nas páginas finais, ao invés de ter gasto várias páginas mostrando aquela missão do trio principal. Eu acho que uma ou duas páginas teria sido suficiente para fazer isso e também mostrar outros personagens, como por exemplo o Kusakabe e a Shoko. Se bem que a Shoko já meio que teve um desfecho no capítulo anterior, né, em que deu a entender que ela vai parar de fumar e vai mudar de vida e tal. E o Kusakabe vai ser o líder lá daquele negócio de novo estilo das sombras. Mas seria legal se esses personagens secundários tivessem aparecido, nem que fosse em apenas uma página do último capítulo. Menos a Meimei, porque ela não é interessante e eu não tô nem aí pra ela. Por fim, eu quero deixar as minhas impressões sobre o final como um todo. O problema não é o capítulo final, até porque ele teve bons momentos. O problema é o caminho até o desfecho que não ficou legal. Ou seja, o último capítulo, de forma geral, é até bom, mas os capítulos anteriores que pavimentaram o caminho até o capítulo final não foram bons. Muito pelo contrário. Alguns capítulos foram pavorosos, horrorosos, intragáveis e deu vontade de fazer uma fogueira com os meus mangás de Jujutsu Kaisen. Então, enxergando de forma global, não tem como o final de Jujutsu Kaisen ter um saldo positivo, ainda que o capítulo final
tenha sido melhor do que os anteriores. E voltando às perguntas que eu fiz no início do vídeo, pra mim, o final não invalida tudo o que o Gege Akutami construiu ao longo desses anos, porque eu amei acompanhar esse mangá. Eu consigo separar o que eu senti durante a jornada do que eu senti lendo os capítulos finais. E o final do mangá não é satisfatório, porque teve muitas falhas, foi rushado, faltou desenvolvimento, mas eu não me arrependo de ter lido Jujutsu Kaisen por todos esses anos. Isso não tem nada a ver. Infelizmente, o desfecho que não foi à altura da grandiosidade dessa obra. O que você achou desse final? Você mudaria algo ou achou que alguma coisa ficou de fora? Me conta também o que você achou da volta da Nobara e da morte do Gojo. Aliás, fique à vontade para deixar o seu depoimento sobre o que você quiser falar sobre o final da obra. Se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E também considere se tornar um membro do canal. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve.